Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda família pode ouvir. Você, amigo ouvinte internauta, nós estamos aqui mais uma vez para apresentar o programa Luz na Penumbra, estudo da obra A Gênese, comigo, André Afonso Monteiro. Também aqui conosco o nosso querido Alexandre Almeida. Seja bem-vindo, Alexandre. Olá, André. Faço muita paz a todos, com muita alegria estamos aqui estudando e aprendendo com todos vocês. E na técnica, o Pablito. Amigos ouvintes internautas, nós vamos retomar o nosso estudo a partir do item 45, do capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, item 45, Tempestade Aplacada. Kardec, ele transcreve a passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 22 a 25, que tem a seguinte passagem. Certo dia, tendo tomado uma barca com os seus discípulos, Jesus lhes disse: passemos a outra margem do lago. E logo partiram. Durante a travessia, Jesus adormeceu. Então uma grande ventania se abateu de súbito sobre o lago, de tal modo que a barca se encheu de água, e eles se viram em perigo. Então aproximaram-se dele e o despertaram, dizendo: Mestre, nós vamos morrer. Jesus, levantando-se, falou ameaçador aos ventos e às ondas agitadas, e eles se aplacaram, e se fez uma grande calma. Ele então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, porém, cheios de temor e admiração, perguntavam uns aos outros: quem é este que dá ordens assim ao vento e às ondas, e eles lhes obedecem? Muito bem. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 22 a 25. Então aqui, Alexandre e amigos ouvintes internautas, nós vemos Jesus ali numa calmaria tremenda, né? A barca quase virando, enchendo de água, os discípulos desesperados, e Jesus calmamente ordena para que o vento e as ondas cessassem, né? Aquela tormenta ali, e cobra dos discípulos, né? Onde está a vossa fé? Porque eles tinham medo de morrer. Eles acordam Jesus e falam assim: mestre, vamos morrer. Aí aqui a gente tem algumas questões interessantes. A primeira, o medo da morte, temor da morte. E mais uma vez, né, essa possibilidade de Jesus de alguma forma movimentar através das suas possibilidades, dele fazer um evento, um fenômeno considerado sobrenatural, que acabar ali com os ventos e com as ondas. Bom, você nos propõe a reflexão primeiramente acerca da insegurança, né, dos nossos irmãos naquele momento. Uhum. E eu me recordo de um companheiro certa feita num estudo na Casa Espírita, e ele muito dedicado, muito estudioso, e ele narrou pra gente uma experiência que ele havia tido, que ele tinha passado naquela semana. Ele disse o seguinte: olha, eu voltava do trabalho, e o trabalho chegava tarde em casa, saía da cidade já à noite, e chegando na Dutra, na condução, nos vimos ali em meio a um assalto, e a pessoa estava armada. Ele falou: me bateu um desespero, porque a única coisa que eu vi na minha frente foi a imagem dos meus filhos e da minha esposa. Isso ele narrando pra gente. E aí, com os olhos marejados, ele falou assim: eu confesso a vocês que, com toda a informação que já recebi da doutrina e nas minhas limitações que eu fui capaz de compreender,
naquele momento não foram suficientes para me acalmar, porque eu só temia perder a vida e o que seriam deles. Eu digo para vocês, concluiu, com o que eu já li hoje, eu seria provavelmente uma dessas criaturas que iria se ver dentro de casa, imantado aos meus. E aí quando você propõe essa reflexão, eu me perguntei na hora que ele narrou assim, meu Deus, de fato a gente está estudando, estamos num ambiente envolvido em boas vibrações, mas como será que deve ser num momento de um sentimento desse, de temor, que a gente vai reagir? E me perguntei, será que eu, com aquilo que talvez tenha compreendido, não estaria na mesma situação, né? Então é uma proposta interessante essa que você nos faz, André, de modo que a nossa fé, como Jesus alertou a ele, possa realmente sustentar aquilo que já compreendemos. Uma coisa é nós lermos, outra coisa é ler e assimilar e praticar. Então naquele momento os companheiros se viam ali a um perigo e ficaram apavorados. E olha, eles estavam 24 horas por dia ao lado de Jesus, né? Fisicamente falando. Então é importante nós consolidarmos essa nossa fé, ou seja, o nosso entendimento, a nossa crença, o nosso desejo. E como fazer isso? Nas pequenas coisas do dia a dia. A vida nos possibilita situações para que a gente venha se desprender da matéria, sem que a gente se dê conta. Eu fazia uma viagem num Uber certa feita e houve lá um rapaz, um motoqueiro, quase pegou o retrovisor do motorista e ele ficou nervoso. Aí ele virou para mim e falou assim, olha, eu só não tivesse com o senhor no carro, eu juro que eu ia atrás dele. Eu falei, não, rapaz, graças a Deus não aconteceu nada, vamos seguir em frente. E eu voltava de um compromisso da Casa Espírita. E aí ele começou a puxar assunto sobre a doutrina. E ele fazia pergunta e eu me empolgava. Falava, rapaz, você me desculpa, quando eu falo doutrina espírita eu posso me empolgar, não quero falar além da conta. Ele, não, eu estou gostando. Vou... E quando ele me deixou na porta de casa, ele falou assim, posso fazer uma última pergunta para o senhor? Eu falei, pois não, se eu souber responder, se eu não souber, eu prometo que eu vou perguntar a quem sabe mais, e depois eu te faço um contato, você me dá seu celular. Ele falou assim, eu já li, alguém já me falou, que tem pessoas que às vezes morrem, nos termos utilizados por ele, né? E continuam por aqui. O que às vezes explica isso? O que pode às vezes motivar isso? Falei, olha, há pouco tempo atrás, você me deu uma grande lição e o seu esforço de você não se ver numa situação como essa, ou pelo menos, porque talvez aquele retrovisor fosse a causa de você estar do lado de lá. Você poderia naquele momento se envolver numa discussão, você poderia de repente se vitimar ali naquela discussão, e de repente o que iria lhe dar, a não ser que você traga muitos recursos espirituais, mas o fato de você se predispor a uma contenda por conta de um bem material, significa que nós, quando nós assim o fazemos, que nós ainda estamos de alguma forma valorizando. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. A minha vida é o quê? Aí o meu carro arranhou a minha porta, então não vai ser muito difícil. Se por um retrovisor a gente se lança a um risco como esse, aí eu lembrei do comentário do companheiro, que era uma coisa além. Imagine então se uma situação muito mais grave e um patrimônio muito maior como esposa, filhos ou outra questão, que não um retrovisor. Então é importante que essas palavras de Jesus, de a cada dia direcionarmos a nossa vida para aquilo que é realmente importante para a vida espiritual. E essa passagem mostra um exemplo simples. Homem de pouca fé, né? Até quando eu vou estar com vocês, porque ele estava ali todos os dias ao lado deles, dando essas lições, e no momento em que a vida material, agora, isso faz parte da natureza humana, né? Você não vê, o próprio Chico Xavier narra aquela experiência dele no avião, isso é perfeitamente Sim. compreensível. Sim. Mas obviamente que a nossa postura, ela vai estar atrelada à nossa conduta. O Chico Xavier, não obstante aquele momento, né, de pavor dele, mas as suas atitudes, o seu trabalho no bem, a sua dedicação, certamente o já lhe desvincula de uma situação limitada como essa. Agora você imagina quem não consegue ainda ter as mesmas potencialidades do nosso irmão Chico Xavier, por exemplo. Então é importante esse ponto inicial que você colocou.
A segunda, se você me permite, André, é a questão da tempestade, sendo um fenômeno natural. Nós aprendemos com a doutrina que muitas vezes os fenômenos da natureza eles têm por objetivo também contribuir para que a psicosfera, ou seja, a atmosfera psíquica do ambiente seja renovada, sobretudo as chuvas e as tempestades. Então, naquele momento, por alguma razão, é possível que aquela tempestade tivesse o seu propósito. E nós vamos ver no item adiante que, sabedores que somos de que Jesus tem os seus prepostos em todas as atividades da vida, hipoteticamente havendo espíritos responsáveis por tais e quais fenômenos, é possível que naquele momento ele tivesse, obviamente já estava ciente que aquilo tudo iria acabar bem, mas que ele estivesse comunicando para que os encarnados vissem com essas inteligências, de modo que a tempestade, serenasse e tudo voltasse à calma. Muito bem. Amigos ouvintes e internautas, estamos apresentando o programa Luz na Penumbra, estudo da obra Gênese, comigo André Monteiro e também aqui conosco o nosso querido Alexandre Almeida e o Pablito ali na técnica. Estamos hoje nos itens 45 e 46 do capítulo 15, Os Milagres do Evangelho. E esse item trata sobre aquela passagem evangélica da tempestade aplacada. Kardec, Alexandre, ele vai comentar no item 46 que nós ainda não temos bastante conhecimento sobre os segredos da natureza para a gente confirmar se há ou não inteligências ocultas que presidam a ação dos elementos. Você já colocou aí com bastante propriedade que as tempestades muitas vezes têm uma utilidade na regeneração do próprio planeta, na regeneração dos miasmas que nós estamos envolvidos, da nossa atmosfera. Nós vemos exemplos disso até nas obras de André Luiz, salvo engano, acho que no livro Mensageiros, que fala sobre um fogo ali que eles lançavam, né, no mundo espiritual ali para queimar, eles que era na colônia Campos da Paz, num posto avançado Campos da Paz, de um fogo que era proposital ali para queimar aquela região no mundo espiritual. E Kardec lança aqui para nós a possibilidade de que esses movimentos, de que esses eventos sejam eles direcionados por uma inteligência oculta. Quando a gente fala em inteligência oculta, é espírito. Devem existir, Kardec deixa essa possibilidade aqui, e a gente já compreende que sim, nós temos essas informações, que todos esses eventos têm um espírito ali protetor, superior, controlando aquela situação. Então era um evento ali que havia uma programação de alguma maneira para acontecer, como tem no nosso planeta, né? É óbvio que vai ter as consequências. A tempestade não é feita para que as pessoas venham a desencarnar, não é isso, é para ele regular as leis da natureza do nosso planeta. Então ele coloca isso aqui, né? A gente não sabe se tem ou não, ele deixa essa possibilidade. E aí ele continua. Dentro desta hipótese, o fenômeno em questão, diz ele, né, poderia ser resultado de um ato de autoridade sobre essas mesmas inteligências e provaria um poder que nenhum homem pode exercer. Foi o que nós acabamos de colocar. Seja como for, Jesus dormindo tranquilamente durante a tempestade atesta uma segurança que pode explicar pelo fato de que seu espírito via que não havia nenhum perigo e que a tempestade iria acalmar. Então aqui ele lança essa possibilidade, né, de que Jesus dormia porque sabia, é aquela questão da ideia inata, né? Ele sabia que não iam ocorrer nenhum mal em decorrência daquela tempestade, né? E por isso que ele dormia tranquilamente. Nós podemos entender que dessa forma, e a gente sabe que a fé
né? Ela é calcada nessa certeza. Está lá no capítulo 14, em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala primeiro que você tem que ter uma fé do tamanho do grão de mostarda, né? Mas, no ponto de vista futuro, no capítulo em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele também fala para nós que a fé ela é o resultado daquela certeza que a gente tem da vida futura. Existe aquele futuro mais imediato, o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer daqui a pouco, e existe aquela certeza de você ser um espírito imortal, de você estar sujeito à lei de causa e efeito, obviamente, mas de você ter a ideia da vida futura. E nesse capítulo, em O Evangelho, ele até diz que é como se um homem subisse a montanha, né? O homem que sobe a montanha que vê tudo lá de baixo. À medida que ele vai se elevando, ele amplia o ângulo de visão dele, a possibilidade de visão. Então, e os discípulos não tinham essa possibilidade, né? Verdade. E considerando a hipótese, né, como foi colocado aí, como está no texto, como nós colocamos, de um fenômeno assistido por inteligências ocultas, como se falou, por espíritos, não, razoável cogitarmos a hipótese, repito, de Jesus, no momento que estava dormindo, está justamente ali desdobrado, talvez presidindo ou auxiliando naquele fenômeno ou naquilo que se buscava com aquele fenômeno da tempestade. Seria algo também lógico. Porém, a conclusão de Kardec é no sentido de somente um espírito com a magnitude de Jesus teria a capacidade de vislumbrar que a situação pós-tempestade seria calma. E a analogia é muito interessante. Eu lembro que certa feita numa aeronave, eu olhando pela janela, mostrei para os meus filhos, o avião não estava tão alto e dava para vislumbrar uma estrada e um carro, um automóvel, e mais adiante, e a gente podia ter a percepção de que estava uma boa distância, né? E ele disse, olha, nós vamos aqui prever o futuro. E eles riram, como assim? Falei, aquele carro azul vai cruzar com o carro vermelho. Aí eles riram e falaram assim, mas papai, nós estamos vendo, é óbvio, isso não é futuro. Eu falei, mas para o motorista desses carros, se alguém nesse momento se apela assim, olha, vai cruzar um carro. Então a analogia ela é perfeita. Ou seja, à medida que a criatura se eleva também espiritualmente, ele consegue vislumbrar a questão, a vida, sob o aspecto espiritual, podendo alcançar acontecimentos e situações que o outro não consegue. E foi o que sucedeu ali diante daquela situação. Jesus conseguia vislumbrar uma determinada situação, neste caso de calmaria. É presciência, né? Teoria da presciência. Perfeitamente. Presciência dos fatos. Obrigado, isso aí. E os demais que estavam ali, na verdade, dentro, vou voltar para a minha analogia, do automóvel, não conseguiam enxergar, a não ser aquilo que a vista ele alcançava na estrada, no máximo a dezenas de metros, né? Então é importante, mais uma vez, verificarmos que a condição de Jesus como um espírito puro, né, lhe dava potencialidades que nós ainda estamos muito distante de conceber. Mas a mensagem dele, de que tudo isso, né, é o ápice do nosso próprio trabalho, do nosso próprio desenvolvimento, é o grande consolo, conforme estudamos em algum momento. Tem um livro do Humberto de Campos, um livro não, né? Melhor dizendo, tem uma mensagem, um capítulo no livro Boa Nova, do Humberto de Campos, Espírito Humberto de Campos, que é uma psicografia do Francisco Cândido Xavier, publicado pela Federação Espírita Brasileira, que alguns dias antes da crucificação, o nome desse capítulo é O Bom Ladrão. Então, alguns dias antes da crucificação, os discípulos começavam a debater sobre as questões da fé. E cada um falava de seu jeito, né? E eles, o Tomé dizia que a fé era a virtude dos cultos, da sabedoria.
E Jesus vai falar para eles, quando indagado, Jesus vai esclarecer que a fé pertence sobretudo aos que trabalham e confiam principalmente aos que são fiéis a Deus. Esses aí, ele dá uma ideia ali da fé. E diz que tê-la no coração é estar sempre pronto para Deus. E logo a seguir, Jesus é preso, vai para a crucificação, e ele é abandonado pelos homens. E Humberto de Campos narra nessa passagem que o Tomé foi acompanhando, meio que disfarçado, foi acompanhando os passos ali da crucificação e acompanhando Jesus. E ele chegou perto do madeireiro e viu o diálogo, ouviu o diálogo de Jesus com um bom ladrão. Porque o bom ladrão pergunta, né? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus fala, Tomé, olha o que está acontecendo. Todos os homens se afastaram de mim, a lei não me compreendeu, vocês, meus próprios discípulos, me abandonaram e eu encontro a confiança leal no peito de um ladrão. Ou seja, era fé, ele tinha fé na mensagem de Jesus, do reino de Deus. Era essa E ele, quando está ali, diz, eu tenho certeza que você é o Filho de Deus. Quando tenta entrar no reino, eu quero... reserva um espaço para mim. Quando todos os discípulos o abandonaram. E a gente não sabe qual seria, se algum discípulo fosse crucificado também, qual seria a reação dele, se ele teria de repente essa mesma reação do bom ladrão. Mas isso nos coloca, né, Alexandre, que a fé, ela muitas vezes não requer de nós conhecimento. Jesus não diz aqui que você tem que conhecer toda a doutrina, que você tem que conhecer todo o evangelho. Ele não condiciona a fé a isso. Ele condiciona aos que trabalham e confiam, e principalmente aos que são fiéis a Deus. As obras, né? A fé sem obra é morta. Sim. É muito categórico essa máxima, porque se já compreendemos que a fé, como já debatemos aqui em programas anteriores, é algo que vai além do simples acreditar, do simples desejar, ela requer abnegação, o trabalho, mas direcionado, esse trabalho vai ser produtivo, porque quando você compõe uma música em louvor a Deus, ótimo, é um trabalho, ok, até aí tudo bem. Mas se eu só faço isso, de alguma forma aquilo em algum momento vai ser infrutífero. Se aquilo serve para inspirar um momento, para me inspirar a planejar o trabalho no dia seguinte, para eu no momento de refazimento das forças, faz parte, é uma engrenagem no processo. Agora, se por exemplo eu só faço o louvor, se eu apenas estou filiado àquela denominação religiosa, àquela entidade federativa e não produzo de mim no dia a dia todo essa busca pela compreensão da mensagem, essa fé ela se esvai. Então ali esse comentário de Jesus para Tomé mostra exatamente isso, que nós que já somos capazes de compreender como eles estavam ali na presença de Jesus. Nos momentos difíceis, estamos sujeitos às fraquezas, às fragilidades, sim, mas que não importa, como você colocou, não está condicionado ao homem de fé esse vínculo superficial. Permita-me a expressão, talvez não seja mais adequada. É preciso que você venha aderir à mensagem. Bom, o que isso quer dizer? O que eu posso de mim doar, me comprometer com a vida, com as pessoas, para que eu possa realmente dizer, bom, eu estou tendo a experiência de uma fé robusta. Isso requer força, empenho, porque eu posso fazer a prece de carita, saber cantar o Conta a Luz e de repente não consolidar todos os ensinamentos.
Amigos ouvintes, chegamos ao final de mais um programa de hoje. Muita paz em seus corações. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Continuamos o estudo desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Desta vez, porque estudamos juntos, todos sabemos, estamos na segunda parte, no capítulo 3º, no qual o nosso querido codificador Allan Kardec nos apresenta os espíritos em condições medianas. No momento, continuamos o estudo da trajetória do espírito Anna Belleville. Quem foi esta jovem senhora de 35 anos, que desencarnou muito precocemente, vítima de cruel enfermidade? Vivaz, espirituosa, de inteligência rara, vivia sempre com muitos critérios, era criteriosa, tinha eminentes qualidades morais, era esposa e mãe de família devotada, uma integridade de caráter absolutamente incomum, não nutria nenhum ressentimento de quem ela se poderia queixar, mas estava sempre pronta a prestar serviço a quem a ofendia e era, portanto, muito prestativa. Kardec a conhecia. Diz ele aqui em O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, que ele a conhecia intimamente e era intimamente ligado à pessoa de Anna Belleville por longos anos e que Kardec acompanhou todas as fases de sua existência, inclusive todas as peripécias de seu fim, até a sua desencarnação, portanto, que decorreu de um acidente do qual resultou a moléstia que a deixou 3 anos de cama, com os mais cruéis sofrimentos que ela suportou com, segundo Kardec, coragem heróica, mantendo sempre a graça natural de seu espírito, que jamais deixou de exteriorizar. Acreditava firmemente na alma, na vida futura, embora pouco se preocupasse com isso. Não tinha medo da morte, era indiferente aos gozos materiais, vivia uma vida bem simples, sem sacrifício, ela abria mão do que não podia obter. Embora mantivesse inato o sentimento do bem, do belo, que ela apreciava até nas mínimas coisas. Conhecia o Espiritismo, embora não o tivesse estudado a fundo, mas interessava-se por ele e nunca pôde fixar ideias sobre o futuro. No entanto, praticava o bem por impulso natural, espontâneo, sem visar a recompensas de qualquer natureza. Queria viver menos para si que para os filhos, avaliando, portanto, a falta que ela lhes faria quando desencarnasse. Diante deste perfil tão valioso, fica uma pergunta. Então, por que Kardec classificou Anna Belleville entre os espíritos em condições medianas? Vejamos, acompanhemos mais alguns lances de sua vida, ou agora, os lances finais de sua existência. Seu estado permaneceu desesperador por muito tempo, já vimos, por sofrimentos cruéis, 3 anos, mais de 3 anos.
Então, seu estado permaneceu desesperador por muito tempo e, sentindo que era iminente o desenlace, uma circunstância que ela própria conhecia, um dia, estando ausente o seu marido, ela sentiu-se desfalecer. Compreendeu, então, que a hora era chegada. E, então, sua vista ficou embaciada e uma perturbação começou a invadi-la. Ela sentia angústias da separação. No entanto, custava-lhe a morte antes da volta do marido. Então fez um supremo esforço sobre si mesma e murmurou: não quero morrer. Então, sentiu renascer-lhe a vida, recobrou o uso pleno das suas faculdades, chegou o marido e ela então disse-lhe: eu ia morrer, mas quis aguardar a tua vinda, por isso que tinha algumas recomendações a fazer-te. Nós lembramos que este é mais um caso de que o espírito comanda a matéria. Então, assim prolongou-se a luta entre a vida e a morte por mais 3 meses, que foram exclusivamente de dolorosa agonia. Essa é uma circunstância muito interessante, como ela obteve uma espécie, digamos, de moratória, e depois ela acabou sendo, digamos assim, sendo mantida em vida física, mas com dolorosa agonia. Analisemos essa questão. Se toda pessoa pudesse fazer isso, muitos princípios seriam dados como falsos. Da possibilidade não se deve concluir a sua generalidade. É claro que aqui estamos falando de que há uma possibilidade, mas depende de muitas outras circunstâncias, de fatos e de como a lei percebe o momento específico desse espírito. Porque somente em certas condições é que um espírito encarnado pode prolongar a existência corporal para terminar, no caso de Anna Belleville, para terminar as instruções que considerava indispensáveis, ou pelo menos assim por ela consideradas. Isso foi como uma concessão, mas é necessariamente breve, porque o homem não pode sobrepor-se às leis naturais. Consequentemente, não pode retornar à vida se tudo já está assim previamente disposto na lei de Deus, portanto. Essa circunstância resulta, então, por ser apenas uma sustação momentânea, uma suspensão de momento daquele que foi o desígnio da lei de Deus para aquele espírito Anna Belleville. Mas o que aconteceu e o que acontece então? Como se dá isso? É que os órgãos estavam depauperados, claro, pela doença e também pela circunstância de que já estava chegado o fim. Então, os órgãos estando depauperados, recebem neste momento um suplemento de fluido vital. Nós aqui lembramos que cada criatura, cada espírito encarna com uma quantidade suficiente de, digamos assim, combustível para ir até o final do planejamento daquela encarnação. E então, isso lhe permite prolongar com esse suplemento de fluido vital, ela pôde prolongar, porque foi isso que lhe permitiu prolongar, por alguns instantes, a manifestação material do pensamento, como ela aguardou o marido e falou com o marido. Lembremos aquilo e enfatizemos isto aqui com Kardec. São casos absolutamente excepcionalíssimos. Mas com que objetivo
isto ocorre, ou isto é autorizado pela lei ocorrer? Em primeiro lugar, como uma provação para o espírito. Lembremos que depois de ela ser atendida, ela ficou mais 3 meses ainda em dolorosa agonia. Ou então, outro objetivo, no interesse ou no caso de uma missão a concluir. Pode ser, eventualmente, o caso de Anna Belleville. Ou então, segundo Kardec, é uma espécie de castigo para um espírito duvidoso do futuro, porque ele sofre com esse prolongamento. Não nos parece ser o caso do prolongamento do futuro, porque já vimos que Anna Belleville acreditava na vida futura, não tinha medo da morte, sabia que ela tinha chegado, mas também sabemos que tudo para ela era pelos filhos, mais pelos filhos sempre do que para si mesma. Então, houve derrogação das leis de Deus, ou neste caso, existe derrogação das leis de Deus? Não, porque nós sabemos que as leis de Deus são imutáveis, são perfeitas e imutáveis como o próprio Deus. Não há, portanto, derrogação das leis de Deus. Mas a lei, lembremos aqui, por ser perfeita e por não ser autoritária, rígida excessivamente, tem seus mecanismos autorreguladores, como nos ensina, aliás, a teoria dos sistemas. Então, esta questão, no caso de Anna Belleville, esta questão inscreve-se na esfera do livre-arbítrio. No momento extremo, a alma tem consciência da sua missão e, a despeito da morte que está chegando, ou que é chegada, quer concluir o que não pôde até então. Na verdade, dar as instruções ao marido sobre os filhos. Consequentemente, a sua sinceridade atrai o acréscimo de misericórdia, ou responde pelo acréscimo de misericórdia. Então, é nessa circunstância que nós vemos a explicação pela doutrina espírita, pela própria doutrina espírita, do evento, do caso da sustação da morte física de Anna Belleville, em que ela então aguardou o marido, deu a ele as instruções, no entanto, ainda teve que suportar, porque recebeu essa concessão, mais 3 meses de dolorosa agonia. Então, nós já vimos exatamente o motivo pelo qual Kardec a classificou entre os espíritos em condições medianas, até porque nós já estudamos aqui a primeira das 3 evocações de Anna Belleville. Nós já estudamos aqui juntos, pela Rádio Rio de Janeiro, no programa Luz na Penumbra, o nosso estudo sobre Anna Belleville, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo ouvinte internauta, que está conosco, e nós estamos todos estudando este interessantíssimo e profundo relato e histórico da encarnação do espírito Anna Belleville. Uma das circunstâncias que a colocaria, por exemplo, como um espírito feliz, seria o fato de, pelas suas conquistas morais, ela ter dado uma comunicação apenas um dia depois da sua morte física, ou seja, no dia subsequente à sua morte física, que, enfim, chegou depois daqueles 3 meses de dolorosa agonia. No dia seguinte da morte, portanto, ela faz um agradecimento, e pelo interesse que recebeu de Kardec e dos demais, e dizendo que fostes para mim como bons parentes, porque havia aquela relação íntima entre Kardec e Anna Belleville. Ela nos fala sobre o seu estado de ânimo, e regozijai-vos, porque sou feliz, diz ela.
Confortai meu pobre marido e velai por meus filhos. Depois que desencarnei, segui logo para junto deles. Esta é uma outra concessão da lei para os espíritos em condições de felicidade. Mas ela está aqui como um espírito em condição mediana. Sobre a perturbação e o sofrimento, Kardec esclarece que a perturbação de Anna Belleville não foi longa, porque ela, nós verificamos isso, nos responde com absoluta lucidez apenas um dia depois da sua desencarnação. E há ainda a segunda comunicação, a segunda evocação, um mês depois da morte, da desencarnação. Kardec diz: agora que deveis estar completamente desprendida e que melhor nos reconheceis. Nós vemos aqui que ela e Kardec estavam ligados por uma estreita relação de muitos anos. Kardec diz que acompanhou toda a sua existência. Então, pela lembrança, pelas preces que concorreram para a sua libertação, isto não são fórmulas banais, como muitos murmuram sem conhecimento, sem conhecer o alcance de uma boa prece. Então, Anna Belleville pede ainda mais preces, porque ela diz que precisa ser confortada, ainda precisa ser confortada, e pede mais preces. E diz: continuai a orar por mim, pede ela. Então, nesta segunda comunicação, nesta segunda evocação, nós vemos aqui já uma alteração no perfil, no estado emocional, espiritual, vibratório do espírito Anna Belleville. Por exemplo, quanto ao sofrimento, um dia depois da morte, ela diz: sofri tanto, e vós sabeis que sofri com resignação. A minha provação está concluída, embora não esteja completamente libertada. Mas ela diz que não sofre mais. E isto, diz ela, é um grande alívio. Agora está, diz ela, radicalmente curada, mas ainda precisa do auxílio das preces para, digamos assim, e aqui ela faz uma confissão, uma declaração extraordinária. Ela diz: ainda precisar do auxílio das preces para mais tarde vir colaborar com Kardec. Nós vemos então como esse espírito estava também muito adequadamente colocada, ou estaria muito adequadamente colocada como um espírito feliz, porque ela já viria colaborar no trabalho de Kardec. E então, um dia depois da morte, ela diz que foi a causa do seu sofrimento foi decorrente de um passado terrível, mas ela pede que lhe permitam esquecê-lo um pouco, porque ela diz: paguei-o tão caro. E encerra-se assim essa primeira evocação, a primeira comunicação de Anna Belleville. Mas nós vemos que um mês depois da morte, ela diz que sofreu muito, mas que os sofrimentos longamente compensados foram assim por misericórdia de Deus, sendo-lhe permitido estar muitas vezes perto dos queridos filhos que ela deixou com tanto pesar. E passado esse tempo de um mês, alarga-se então sua visão do papel e da missão materna. Compreende já a bondade e a justiça de Deus, embora admita não estar ainda suficientemente adiantada para despreocupar-se das coisas da vida, e diz: meus filhos principalmente me atraem, não mais para mimá-los, porém para velar por eles, inculcando-lhes o caminho que o Espiritismo traça neste momento. Tenho ainda graves preocupações sobre o futuro dos meus filhos. E declara-se já pronta para confessar. E relata o motivo
daquela sua provação ou expiação no leito de grandes agonias. Nós lembramos aqui que ela, quando Kardec diz que já se alarga a sua visão do papel e da missão materna, e ela declara apenas 1 mês depois da sua desencarnação, que ela ainda tem as preocupações com os filhos. Nós temos a confirmação do caso de uma senhora, uma mãe extremada, de 2 filhos, que deu uma desencarnação, desencarnou uns 15, quase 20 anos antes da desencarnação do primeiro de seus 2 filhos, e em uma psicografia, ela não assinou como mãe do filho que estava recentemente desencarnado. Ela assinou irmã e colocou o próprio nome. Isso porque certamente já se tinha alargado de tal modo a sua compreensão do papel e da missão materna que ela encerrou quando desencarnou do ponto de vista rígido, estrito senso, mas ela continua acompanhando os filhos, orientando, como a própria Anna Belleville aqui diz. E ela se declara, então, pronta a confessar o motivo que a levou àquela provação ou àquela expiação de 3 longos anos de sofrimentos, cruéis sofrimentos. E então ela, na primeira comunicação, disse que não estava ainda pronta para dizer isso, porque ainda precisava de um tempo. Nós entendemos isso, é o tempo da memória emocional, porque nós sabemos que quando nós falamos sobre os assuntos, nós revivemos ou as alegrias, ou também as tristezas e os sofrimentos. Então ela relata, porque passou aquele tempo todo na cama com dores atrozes, sofrimentos atrozes. Ela diz, eu tinha desprezado o sofrimento alheio, vendo indiferente os sofrimentos da mãe, a quem chamava doente imaginária. Por não vê-la de cama, Anna Belleville supunha que a mãe não sofresse e até zombava de seus queixumes, dos queixumes da mãe. E ela então conclui, eis como Deus castiga. Nós aqui observamos o desprezo do sofrimento e ela estando muito mais ligada às aparências. Muitas vezes, quando nós falamos em enfermidade, nós queremos ver, sentir, constatar uma doença, uma enfermidade no corpo físico, porque nós ainda somos seres muito ligados às coisas materiais. Assim como também Jesus, os próprios apóstolos quiseram ver, sobretudo o nosso Jesus teve que mostrar as suas marcas do suplício na cruz para que eles acreditassem. Então, nós precisamos ter ainda no nosso atual nível evolutivo, precisamos ainda ter a consequência, a evidência material no corpo físico. Mas nós sabemos que há sofrimentos atrozes da emoção, do sentimento, da tristeza. E isso está oculto, não está aparente. Nós temos uma lição sobre isso em O Evangelho segundo o Espiritismo, sobre esses sofrimentos ocultos. Mas aqui, Anna Belleville achava que, porque não via o sofrimento fisicamente na mãe, considerava que ela era uma doente imaginária, que ela criava a doença e então, porque não estava de cama, Anna Belleville supunha que sua mãe não sofresse e até zombava de seus queixumes. E ela própria agora concluiu, eis como Deus castiga o desprezo do sofrimento, porque ela estava mais ligada às aparências do que às essências, do que a palavra de sua mãe, do que
se olhasse mais atentamente, ela poderia ter captado as repercussões no estado de ânimo, na tristeza, em algum tipo de evidência, até mesmo no corpo, no andar da mãe, e deixaria então, com esta atenção, com os olhos de ver a mãe, ela pudesse então ter podido abraçar a mãe, ajudar a mãe, consolar a mãe e acompanhar a mãe em seu sofrimento. A história de Annabelle Wille é extremissimamente rica para todos nós e nós continuamos esse estudo em nosso próximo encontro, se Deus quiser, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, no programa Luz na Penumbra. Que a paz de Deus, de Jesus, continuem conosco hoje e sempre, por sobre nossas mentes e corações. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.